Fala fera, e aí? Eu sou o James, seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui no canal Fala Fera. E nesse vídeo de banco de dados nós vamos falar sobre triggers. Trigger significa gatilho. O gatilho é uma espécie de evento automático que acontece após algum outro evento. Então vamos supor, existem muitas coisas que têm triggers, como por exemplo jogos. Vamos supor que o seu personagem passa por uma porta e aí aparece uma cutscene. Isso significa que o gatilho para aparecer aquela cutscene foi você ter passado por aquela porta, entendeu? Mesma coisa, por exemplo, quando você adiciona um amigo no Facebook. Você clicou lá em adicionar, vai aparecer uma notificação para ela, então a notificação apareceu por causa de um gatilho, né, que foi você ter clicado ali para adicionar, entendeu? Então tem várias coisas que tem gatilhos. E aqui no banco de dados também tem triggers. E você pode acionar essas triggers de acordo com algumas coisas que você fizer. Na verdade, são 3 coisas. Sempre que você for fazer um delete numa tabela, um update ou um insert. Aqui no MySQL, você pode determinar se a trigger vai ser disparada antes dessas coisas, antes de você dar um insert, antes de você dar um delete ou um update, ou depois. Outros bancos de dados, como por exemplo o SQL Server, se eu não me engano, a trigger só é acionada depois que fez o update, o insert e assim por diante, tá bom? Enfim, vamos lá, vamos ver como é que funciona a trigger aqui, como é que a gente cria uma trigger, tá bom? Só para contextualizar, a gente está criando aqui um sisteminha, né, de filmes e tal, e eu criei uma trigger, eu criei uma procedure um tempo atrás para deletar o filme. Então, vamos ver como é que essa trigger funciona. Ela tem aqui várias coisas, né, ela faz várias checagens antes de fazer a exclusão. E aí chega nessa parte aqui, ó, que ela faz esse monte de deletes aqui, tá bom? Se a gente programar uma trigger, a gente não vai precisar fazer esse monte de deletes. A gente pode simplesmente deletar tudo antes. A gente faz um delete, né? Por exemplo, ó, vejam que aqui ele faz um delete primeiro em filmes atores, filmes diretores, filmes categorias e em imagens. Então, ó, ele vai fazer o seguinte, ó, quando ele acionar a trigger, né? A gente vai mandar ele deletar apenas o filme. E como é a trigger, a gente vai marcar para ele fazer alguma coisa antes de deletar. Que coisa é essa? Ele vai deletar nas outras tabelas. Então tudo isso aqui, ó, vai ser economizado, a gente não vai fazer tudo isso, tá? Ele vai simplesmente fazer essa exclusão antes de fazer a exclusão do filme em si. Então a gente vai ver como é que a gente vai fazer isso. Essa aqui é a estrutura de uma trigger básica, tá? Então você tem o create, trigger, o nome da trigger que você quiser dar, e aqui vai ter o before ou after, tá? Então before é antes, o after é depois. Então antes de fazer tal coisa, ele vai acionar a trigger, ou depois de fazer tal coisa, ele vai acionar a trigger, beleza? Aí é você que determina, você que vê aí o que você precisa, tá bom? Então, nesse caso aqui, no nosso caso, a gente vai fazer vai fazer antes, vai fazer o before. Before o quê? Before delete. Tá? Lembrando, a gente pode fazer a trigger para delete, updates ou inserts, tá bom? Depende aí do que você quer, beleza? On. Aí você vai colocar qual tabela que ele tem que fazer isso, a partir de qual tabela que ele tem que ficar olhando, né? No caso vai ser a tabela filmes, no nosso caso, tá? Então ele vai ficar olhando para filmes. Quando tiver um delete na tabela filmes, ele vai fazer alguma coisa antes de executar o delete, beleza? Então aqui já vou colocar o nome, vou colocar aqui tg deleta filmes. For each row, ou seja, para cada linha, ou seja, ele sempre vai ficar olhando para a tabela filmes. Aqui é um begin, um end e os comandos em SQL que você quer que ele execute, beleza? E aqui dentro a gente vai fazer os comandos, tá? Mas antes a gente precisa saber em quais tabelas a gente vai ter que mexer. Então por isso que eu olhei aqui na procedure, tá bom? Vou até pegar aqui, ó, para copiar. A gente vai mexer em 4 tabelas. Ó, vai ser na filmes, atores, filmes, diretores, filmes, categorias e imagens. Então, vou pegar aqui um filme só de exemplo para a gente ver, ó. Vamos pegar aqui, select asterisco from filmes. Eu criei um filme aqui de teste. Aqui, ó, tem o filme teste. O código dele é o 38. Então, para eu excluir, primeiro ele vai ter que fazer a checagem em todas essas tabelas aqui
e excluindo elas primeiro para depois ele excluir aqui em filmes, tá bom? O que eu tenho que fazer aqui? Como eu disse, ele vai deletar as outras tabelas primeiro, tá bom? Lembrando, gente, isso aqui é um exemplo que eu tô dando. Você pode fazer as triggers aí para fazer várias coisas. Você pode fazer a trigger para chamar uma procedure, a trigger para inserir em outra tabela, tá bom? Nesse caso aqui eu tô fazendo uma trigger para deletar as coisas, tá bom? Mas você pode usar a imaginação aí e fazer outras coisas, outras operações, ok? Então o que eu tenho que fazer? Vou copiar tudo isso aqui até essa parte aqui, ó. Então é um delete normal, ó. Delete from filmes atores, where filmes código, né? Igual ao quê? Igual a old ponto o código do filme, tá? Eu tô deletando uma linha aqui. Ele sabe que eu tô deletando. Só que vejam que eu não tô informando para ele em lugar nenhum qual é o ID, né? Qual é o código dos meus filmes, tá bom? Old é o quê? Old, na verdade, é a linha inteira, aquela linha inteira que eu mandei excluir, beleza? Então ele vai pegar todos os registros daquela linha e eu tô falando para ele old.código. Poderia falar old.name, old. Não sei o que. No caso eu tô falando old.código porque é pelo código que a gente faz a exclusão nesse exemplo aqui, beleza? Eu faço a mesma coisa para os outros aqui também, ó. Então aqui é só colocar como old.código, beleza? Então ele vai fazer a exclusão aqui de cada linha, antes de fazer a exclusão do filme em si. Então vamos ver se isso aqui vai dar certo. Vou executar apenas essa parte aqui que eu selecionei. Beleza, criou a trigger e vamos ver se vai funcionar de fato. Então, ó, select asterisco from filmes. Vejam que eu tenho o filme 38, ele está em várias tabelas. Eu posso até fazer um select aqui, ó, nas outras tabelas também. Select asterisco from. Beleza, ó, então vejam, filmes atores, que faz a relação do filme e com os atores que estão nesse filme, ó. Tem dois atores. Filmes diretores, também tem 2 diretores. Filmes categorias, tem 3. E imagens desse filme, tem 2 imagens, tá? Então, para eu excluir, vou fazer um delete from filmes where código igual a 38. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Então vamos lá, Ctrl F9. Ó, ele fez o delete. Se ele fez delete, então é porque deu certo, gente. Porque ele fez o delete nas outras tabelas primeiro, ó. Ctrl F9, olha lá, ó. Não tem mais nada. Tá vendo? Ele fez o delete lá primeiro nas outras tabelas e depois ele fez o delete por último, né? Ele fez o delete na tabela filmes, tá bom? Nesse caso aqui, nesse exemplo, tem que ser aqui, ó, o before, tá? Ele tem que fazer a exclusão antes nas outras tabelas e depois ele vai excluir no filmes, porque tá tudo amarrado na tabela filmes, tá bom? Com os relacionamentos que eu criei, tudo fica amarrado, todas essas tabelas aqui, elas ficam amarradas na tabela filme. Então eu tenho que tirar todas essas amarras para depois excluir no filmes, beleza? Por isso que eu coloquei before, tá bom? Mas é aquilo que eu falei, depende do que você precisa. Às vezes você vai ter que colocar alguma coisa para after. Então, vamos supor, você quer que tenha um log de tudo que está sendo excluído. Vamos supor que eu quero uma tabela de log, ou uma tabela de log normal. E aí eu crio uma trigger para a pessoa fez um update na tabela. Eu quero que ele me mostre quem fez esse update, que horas foi isso, o que ela mudou, qual registro, tá? Então, para isso eu posso fazer um after, tá? Depois do update, joga tudo no log. Ou então antes mesmo, antes do update, joga no log. Só tomem cuidado, dependendo da trigger que você criar, talvez o seu banco fique mais lento, tá? Então tomem cuidado com isso. Se for um banco de produção, sempre veja com o DBA qual o impacto que isso pode ter no seu sistema, tá bom? Porque dependendo da trigger que você fizer, pode parar a operação inteira, tá bom? Então tomem cuidado, beleza? A trigger é algo muito útil, ajuda pra caramba, mas você tem que usar com sabedoria, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Lembre-se de dar o like aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida, comenta. E te vejo na próxima videoaula. Até mais!